A paz de Deus, pessoal. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu estou muito bem, graças a Deus. Hoje eu vim falar um pouco sobre o poder da oração e também a importância da vigilância. Eu vejo muitas pessoas que estão orando há um tempo pela restauração do casamento e muitas vezes reclamam, né, por não ver uma saída, por não ver o milagre acontecer de fato. E ficam muitas vezes decepcionados e fracos, querendo parar, querendo desistir, achando que é muito difícil. Mas eu quero dizer que olha para dentro de si, olha o que você está fazendo para atrasar a sua bênção. Por que eu estou dizendo atrasar a sua bênção? Porque muitas pessoas não estão vigiando, estão orando, mas não estão vigiando. O que eu quero dizer com isso? O que sai da tua boca é muito importante, né? O que sai da sua boca é o que o seu coração está cheio. Então, muitas pessoas falam sem pensar, agridem sem pensar, magoam o outro, a outra, sem pensar. Eu estou dizendo o quê? Nós que estamos caminhando no deserto é uma escolha, uma decisão. A pessoa que foi embora, ela escolheu ir embora, porque ela já não quer mais o casamento. Então, a gente que busca a restauração, muitas vezes a gente se sente frustrado, frustrada, porque nós estamos buscando e a outra pessoa não está nem se empenhando, não está acontecendo nada. Mas vocês têm que entender que a outra não quer. A gente está buscando o impossível de Deus, porque o possível a gente tentou com as nossas forças humanas. Quando a gente não conseguiu, o que nós fizemos? Agora, somente Deus. Enquanto que somente Deus deveria ser desde o início, né? Mas a gente aprende na dor. Daí você vai buscar, vai orar pela restauração. Só que a gente murmura demais, a gente fala demais, a gente reclama demais, a gente quer chamar a atenção demais. Eu não estou dizendo todos, porque muitos já avançaram, saíram dessa fase, só que outros estão há anos no deserto com a mesma atitude. E se você tem a mesma atitude, você vai ter o mesmo resultado, né? Muitas pessoas cobrando do outro ou da outra que foi embora aquilo que ela já decidiu que não quer mais, né? Não adianta querer cobrar algo que o outro já disse, o outro já jogou a toalha, muitas vezes já está em outro relacionamento, não quer mais. Então nós temos que entender que a nossa batalha é com Deus, é uma batalha solitária, é uma luta solitária. Eu sempre falo que quem busca a restauração do casamento, ela está buscando o impossível com Deus, né? E é uma luta solitária, porque até mesmo as pessoas que começaram a ajudar em oração, né, orar com você, já desistiram. Porque não é uma luta dela, é uma luta sua. E muitas vezes a pessoa, até minha parceira de oração, até fulana que orava comigo, hoje já não acredita mais. Porque não é a luta dela. É a luta sua e tá tudo certo. É um período, te ajudou. Agora prossiga. A gente tem que ter estrutura para aguentar períodos difíceis, às vezes períodos longos de espera, né? Mas enquanto isso, vivam. Enquanto isso, se prostrem verdadeiramente ao Senhor e vivam uma vida de consagração com Deus. É muito difícil a gente estar no deserto só olhando as falhas do outro, só reclamando, sem avançar 1 milímetro, queimando os pés na areia. E eu digo isso porque, por muitas vezes, eu questionei, por que só eu que tenho que lutar? Porque só eu que preciso passar por tudo isso que eu estou passando, porque quando aconteceu a minha separação, aconteceram vários problemas na minha vida. Parece que assim, foi desmoronando aqui, desmoronando, e eu tentava segurar de um lado e caía do outro, eu tentava, né, equilibrar de um lado e o outro despencava. Vocês já sabem, eu passei pelo luto, né, o falecimento do meu pai, passei por doenças, a minha filha vivia em hospital, passando mal, problema de respiração, problema de bronquite, bronquiolite, parece que tudo acontecia. Na minha casa, furtaram 2 vezes, arrombaram, levaram tudo, bateram no meu carro. Nossa, muitas situações. Tive problema no meu emprego. E parece que assim, quando saiu aquela base ali que era do casamento, as outras o inimigo ele foi entrando e foi destruindo. Foi entrando e foi destruindo. E assim, cada vez que eu me levantava, vinha uma porrada. Até o momento que eu fiquei tão fortalecida, eu falei, Senhor, faça a sua vontade na minha vida. Tá tudo certo.
Se é isso que tem que acontecer comigo, se é isso que eu tenho que passar, eu vou passar. E hoje eu vejo a grandiosidade do Senhor na minha vida, o poder de Deus na minha vida, porque tudo o Senhor me deu em dobro, sabe? O Senhor restaurou meu casamento, o Senhor, minha filha sarou, não precisei ficar correndo em hospital, minha casa nunca mais foi arrombada, graças a Deus, mudei de estado, mudei de cidade. As coisas foram se encaminhando e eu tive que mudar porque meu esposo já estava morando em outra cidade e o Senhor preparou todas as coisas. Então a gente não sabe o dia de amanhã. Só que enquanto eu estive no deserto, eu tive um deserto muito árido. Porém, eu tinha confiança que o Senhor faria algo por mim. Porque não é possível você estar plantando ali algo bom e você colher algo ruim. Essa matemática, ela tem que estar exata. Se você plantar algo bom você vai colher. Você pode ter certeza. Não no seu tempo, mas no tempo da colheita, né? Um arroz, quando você planta, você tem que esperar germinar a sementinha, né? A plantinha crescer e vai chegar o tempo da colheita. Assim o Senhor vai fazer na sua vida, vai chegar o tempo da colheita. Mas enquanto isso, ore e vigie. Vigie o que você vai falar, vigie o seu comportamento. Mas eu não falo nada, mas pensa coisa ruim o dia inteirinho. Pensa só em coisa ruim, não olhe o lado bom. É difícil olhar o lado bom no deserto? Sim, é difícil. Mas quando você começa a programar a tua mente, que a mente é o nosso motor propulsor do nosso corpo, que nos leva a lugares que a gente nem conhecia antes, porque assim é difícil você programar a sua mente estando passando por situações difíceis e ter que achar que está tudo bom. É difícil. Mas se a gente colocar nossa confiança em Deus, a gente consegue. Então começa a mudar a sua mente em relação a tudo, né? Se tá difícil, acha que tá fácil. Acredita que tá fácil. Se tá impossível, você acredita no possível. Se algo aconteceu ali de algo ruim, o que esse lado ruim, o que esse algo ruim pode acrescentar na minha vida? Esses dias eu passei por uma situação assim que eu falei, nossa, eu poderia ter evitado isso, né? Não era questão de relacionamento, mas assim, eu poderia ter evitado isso. Só que daí eu já estava ali, eu tinha que resolver aquela situação. Daí eu falei, Senhor, como eu estou passando por isso, o que isso me traz de aprendizado? Por que eu estou passando por isso? Qual o resultado? E daí, depois que eu passei, que deu tudo certo, eu fui entender o que o Senhor queria que eu aprendesse naquela situação. Então, tudo que acontece na vida da gente, toda situação que a gente passa, há um propósito. O Senhor não é um Senhor ruim, um Senhor mau, que ele fica lá, né, nos colocando como marionete para ter sofrimento, para ter desgraça. Não é isso. Só que a nossa fé, né, a nossa fé tem que ser ali forjada. Porque eu sempre falo, tudo que é muito fácil, ele vai fácil. A gente não dá valor. Eu fui dar valor ao meu casamento quando eu perdi meu casamento. Eu fui dar valor ao meu esposo quando eu perdi o meu esposo. E daí, quando eu perdi, não tinha mais solução. E daí somente Deus. E hoje eu vejo o quanto que eu cresci na caminhada. Então eu vejo pessoas que estão orando, lutando, mas passam o tempo todo murmurando. Ai, porque não faz isso? Ai, porque meu marido faz, né? Só fica reclamando do marido, só que nesse momento ele escolheu ir embora. Ele escolheu viver uma outra vida. Então não adianta você ficar falando dessa vida dele. Foca na sua vida. Foca no que você precisa fazer, que Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. O pouco com Deus é muito. É muito. Agora, o pouco sem Deus é pouco e é miséria. Coloca na tua cabeça que é um momento que você tem que passar porque o deserto é seu, não é do outro. Quando a gente entende que o deserto é nosso, a gente entende que quem tem que sair dele somos nós. E não o outro, porque o outro não está no deserto. O outro não vai ter o mesmo pensamento que você. Mas será que não sente? Não, não sente. Ah, será que não pensa? Não pensa. Já foi embora, né? Então, se você ficar só martelando esses pensamentos, você não vai avançar. E eu quero que você avance. Eu quero que você viva as maravilhas do Senhor. Agradeça as pequenas coisas que acontecem na sua vida. Porque tudo que acontece na nossa vida é um grande milagre. Então agradeça que o Senhor vai ali mostrando o caminho, o Senhor vai fazendo as coisas. Mas antes disso, vigia. Vigia o que sai da tua boca, vigia o que sai do teu pensamento. Porque um pensamento que você alimenta com coisas ruins, ele se torna numa grandeza que te dá depressão, que te dá ansiedade, que te traz algo ruim.
Daí quando você vê, você tá ali prostrado, sem conseguir se levantar. Tem gente que vive a vida do outro 24 horas, pensando na outra pessoa. Se você ficar assim, você vai se enfraquecer, porque você está tirando o trono de Deus para idolatrar uma outra pessoa. Ah, mas eu não idolatro, eu fico pensando da mesma forma. Porque se você fica vivendo a vida do outro que não quer mais estar junto, da outra que não está mais com você, e você se coloca nessa posição de coitadinho, é nessa posição que você vai ficar. Agora, se você se colocar na posição que eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, e eu vou passar por esse momento dando glória a Deus e colhendo os frutos da minha plantação, colhendo os grandes milagres, assim será. Assim será. Não fala lá na Bíblia, tudo que você pedir ao Pai, Ele te concederá? Não é tudo? Não é isso ou aquilo, é tudo. Então peça coisas boas, né? Que está aí dentro do patamar do Senhor, Ele vai te dar. Ele vai te dar. Porque é algo bom, a família é algo bom, o casamento é algo bom, né? Ninguém cresceu, ninguém está vivendo aí para ficar sozinho, não. O Senhor quer te dar um companheiro, uma companheira, mas forjados, né? Restaurados. Eu sempre falo bem assim, quando alguém vinha pregar alguma coisa, o Senhor vai te dar um companheiro novo, né? Uma pessoa nova. Eu imaginava, novo sim, meu marido ele vai ter que ser renovado, ele vai ter que... Eu repreendi ali, mas eu falava, não, mas ele vai ser uma nova pessoa. E realmente foi transformada. Quando há transformação verdadeira, há união de fato, né? Junto com Deus, com o Senhor ali, no alicerce do teu lar, sendo coluna da tua casa, para que outras áreas não sejam prejudicadas. Então, feche a sua boca, feche seu pensamento, mude seus pensamentos e começa a ver o lado bom da situação, né? Se hoje eu estou passando por isso, glória a Deus, porque agora eu entendo sobre o que eu estou passando. Se hoje eu estou passando por aquilo, glória a Deus, que é o Senhor que está me forjando. E eu sei que eu fui forjada para hoje estar colhendo tudo que eu colhi. Não foi fácil. Se eu falar para vocês que eu não pensava em desistir, eu pensava, mas nem para isso eu prestava, né? Pensava em desistir à noite, no outro dia estava lá eu orando e clamando ao Senhor. Porque somos humanos, somos fracos. Mas a gente precisa se policiar, né? Monitora aí como que tá os seus pensamentos. Você está tendo mais pensamentos ruins do que bons? Então algo está errado. Você está vivendo só em função do marido ou da esposa? Algo está errado. Aproveite esse tempo para você, né? Agora vai ter férias das crianças, dos seus filhos. Faça algo bom junto. Vai aproveitando isso aí e tenha certeza que o Senhor está trabalhando a tua causa. Enquanto você se volta para Deus, o Senhor se volta para resolver o seu problema, uma solução para esse problema. E creia que o Senhor vai fazer o melhor. Sempre o Senhor vai fazer o melhor, porque o Senhor ama a família. O Senhor fará na sua vida, né? Só que tudo no tempo de Deus. Mas creia. O seu crer, ele renova. Todos os dias o Senhor renova as nossas forças. E o seu acreditar, ele vem como um renovo na sua vida. Porque a esperança, ela gera milagre. E sempre que você espera algo bom, você colhe algo bom. Agora, quando você murmura e você só pensa em algo ruim, é aquilo que você também vai colher. Por quê? É o seu pensamento que só está no que é ruim. Você vai enfraquecer e você vai ficar pensando que o seu caso é o mais difícil de todos e não tem solução. Sendo que o seu caso tem solução, porque para Deus nada é impossível. Amém? Esse recado que eu tinha que dar para vocês. Eu desejo a todos uma ótima semana, um ótimo fim de semana e que vocês fiquem firmes no Senhor, porque o Senhor já tem o tempo certo para lhe dar o teu milagre. Amém?